pela sua assessoria. Prontinho. Muito bem-vindos a todos vocês. Hoje é a nossa quarta aula, a gente está quase na metade, porque serão 9 aulas no total. Hoje é dia 13/7 e a gente... adorei os comentários antes da gente começar as gravações, de como está sendo a leitura para vocês. Acho importante esse compartilhar e perceber como é difícil mesmo ler Bert. Sozinhos, sozinhas, é mais difícil ainda, porque ele está assim num grau avançado plus, ainda que ele, com toda a humildade, ele olha para todos esses terapeutas que estão sendo atendidos por ele e ele trata todos como colegas, de igual para igual. Então é assim, de uma humildade, e vai tentando, né, nos explicar os procedimentos breves dele e como isso vai acrescentando tanto a cada um deles. Às vezes uma única frase já manda sentar, foi isso, e a pessoa fica assim, né, como foi isso? E agora? Já acabou? Sim, a gente precisava era só disso. A hora que a alma encontra o movimento, se une ao movimento criativo, é hora da gente se retirar. E para nós, né, então Carol, Tati, a Leia, que estavam comentando agora, como é difícil, né, a gente encontrar esse movimento criativo e se colocar junto dele e concordar com os destinos difíceis, com os destinos fáceis, com a vida das outras pessoas como são. Então eu vejo que o trabalho todinho de Bert é traduzir para nós o que Jesus, 2000 anos atrás, veio dizer, que somos todos irmãos, que pertencemos a uma grande e única família, que o nosso desenvolvimento não é individual, a gente não vai salvar a nossa própria alma, pois não temos uma só alma, para mim, para você. Pertencemos a uma alma familiar. Então é em grupo que vamos ascender, vamos nos desenvolver, vamos para o mais. Então, para a gente chegar naquele assim seja do Pai Nosso, concordando de fato com tudo como é, existem essas 110 obras, como se cada uma delas fosse um degrau, mais um degrau para o nosso desenvolvimento, para a gente conseguir essa concordância com tudo, com todos, com o nosso destino, com a mãe, com o pai, com os amigos, com a vida como ela está se apresentando. Pois Bert, o que ele mais fez ao longo desse trabalho foi concordar com aquilo que estava se apresentando e dissociar as coisas e os acontecimentos e as pessoas daqueles envolvimentos onde se encontravam. Então, para mim, mais uma vez, é uma alegria estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do meu saber e multiplicando também para quem for assistir pelo YouTube. Estou adorando o envolvimento de todos que já fizeram as apresentações e de quem vai fazer nas próximas semanas. O pessoal sempre com uma semana de antecedência já está me passando as dúvidas, já está montando a apresentação, isso é ótimo, mostra que estão engajados, interessados mesmo em absorver o máximo possível. E como vocês viram, a obra de Bert, ela é extensa, profunda e ao mesmo tempo ela dá gotas de sabedoria, gotas de ensinamento para a gente. Ele nunca dá um monte de teoria de uma vez só. Ele mostra e demonstra um exemplo de uma constelação e depois ele dá um parágrafo, ou 2, ou 3, ou no máximo uma página de uma conclusão que ele teve, porque nós não conseguiríamos absorver tudo que ele já sabe de uma vez só. Então ele é generoso até na forma como ele dá, e a gente toma aquilo que a gente está podendo, cada um do seu lugar, cada um da sua forma, e também vocês vão poder observar que a cada nova leitura do mesmo livro, mais entendimentos e mais aprofundamento vocês vão conquistando. Então,
é algo mágico mesmo. Livros de cabeceira que não só alimentam a alma, alimentam o cérebro e alimentam a gente energeticamente também. Caso de insônia, dificuldade de dormir, pesadelo, vocês podem testar. Ter livros embaixo do travesseiro ou ao lado da cama, no criado mudo, próximos a vocês. Nós já tivemos experiência dessa natureza. Na Alemanha, a Sophie fez um teste e nos mostrou efetivamente com o livro como a pessoa se sentia e estava mais equilibrada, e sem os livros de Bert, a pessoa estava como, por assim dizer, por ela mesma. Então, no desequilíbrio dela, ela se mostrava vulnerável. Assim que ela encostou um dos livros do Bert próximo ao corpo da pessoa, a pessoa já se centrou e se reequilibrou. Então, estávamos falando de aliados novamente hoje. Os livros de sabedoria são aliados. Então, tenham eles próximos de vocês, de preferência em papel, para manusear e para reconhecer os direitos autorais, né? Quando a gente usa um PDF, a gente não está reconhecendo financeiramente, retribuindo a altura para que esse equilíbrio se mantenha. Entretanto, o PDF também pode ser usado concomitantemente, para fazer pesquisas, por exemplo, para destacar trechos. Eu uso os dois, o físico e o PDF. No PDF, você pode buscar por uma palavra-chave em toda a obra rapidamente e localizar tudo aquilo que você deseja saber, por exemplo, sobre autismo. Hoje, na aula de hoje, a gente vai ter um exemplo de autismo. Será que no livro como um todo existe mais algum outro caso? E quem estiver fazendo um trabalho que for apresentar sobre doenças mentais ou especificamente sobre o autismo, pode então angariar todos os exemplos fazendo uma busca dentro do arquivo do PDF e extrair rapidamente esses exemplos. Então, eu percebo que a vida cada vez mais, em todas as direções, vai nos mostrando que não é isto ou aquilo, é isto e aquilo. Então, chegou a informática, vamos abandonar todos os livros em papel, agora vamos usar só PDFs. Não. Então, vamos odiar os PDFs e nunca usaremos os PDFs. Não, usaremos os papéis e os PDFs, conforme a necessidade, né? Que legal, temos novas pessoas, sejam todas bem-vindas, quem está chegando pela primeira vez. E nós estamos então na metade do curso, hoje é a quarta aula e teremos mais 5 até o fechamento. Esse livro é difícil sim, e no formato que a gente está fazendo condensado, a gente está mergulhando para muito conteúdo a cada aula, então isso dá também. Vocês podem perceber o quanto mexe energeticamente em vocês quando estão estudando. Então, esse formato que a Leia falou que ela faz é bem interessante. A gente dá uma lida rápida, sem se preocupar com os detalhes, e absorve algum trecho que incomodou ou que facilitou a sua vida e permanece naquele trecho por alguns dias. Depois retoma o livro e vai aprofundando, tomando notas, destacando as partes mais interessantes e aprendendo de fato. Qual a diferença de estudar, aprender, decorar? Quando eu aprendo, eu estou apreendendo aquele conteúdo dentro de mim. E é assim que eu posso, então, depois fazer uso desse conteúdo para explicar para outras pessoas por que que isso é certo, segundo Bert Hellinger, por que que não é, por que que esses pais são certos. Mas se a gente tem tanta dificuldade nesse núcleo familiar, eu não consigo entender. Algumas pessoas chegam para mim com essa queixa. Por que que veio com tanta dificuldade? Esse é o ninho perfeito, com todas as condições para você, como borboleta, passarinho, qualquer animal que você queira fazer um paralelo, possa se desenvolver. Então, grandes pessoas com dificuldades de comunicação, com dores no seio familiar, vão se tornar juízes, vão se tornar advogados, vão se tornar terapeutas, movidos por essa dor, por aquilo que faltou. Eles vão mergulhar, estudar e se aprofundar,
fazendo seu refinamento pessoal, seu desenvolvimento, que por sinal é o que Bert diz em Um Lugar para os Excluídos, a primeira mini biografia dele, não foi autobiografia, foi uma repórter que escreve, é um livro bem pequenininho, mas ele fala sobre a vida dele. E depois de anos veio uma autobiografia mais recheada, que é a última obra que ele escreve antes dele falecer. E lá ele, em Um Lugar para os Excluídos, ele diz: o que me move é o meu desenvolvimento pessoal e espiritual. Ou seja, no Espiritismo, a reforma íntima, em outras denominações, a purificação, seja o nome que tiver, o desenvolvimento, o crescimento para ir para o mais, para deixando e amenizando as negatividades e indo para esse amor universal, cujo qual esse amor na presença dele, eu tive a oportunidade várias vezes de estar na presença dele como aluna, e era um amor assim sentido para quem estava atento ali no momento e acompanhando o que ele estava fazendo, muito visível mesmo, de me sentir amada, de sentir a amorosidade dele, da forma como ele trabalhava e também quando ele era firme. Você não tem mais jeito, volta para o seu lugar. Um jeito alemão de ser, mas com uma firmeza amorosa. Então, a pessoa ia com muita raiva sentar no lugar e aquilo ele já tinha posto as coisas em movimento. O trabalho já tinha acontecido em meia frase. Algo realmente extraordinário que pessoas com dificuldades de estabelecer laços terapêuticos saudáveis com seus clientes podem perder a mão. Ah, vou ficar com medo do que ele vai dizer, vou lá fazer a constelação dele. Não, o Bert já estava vendo, não adianta fazer constelação, essa pessoa ainda não está preparada, vai sentar. Só quando era realmente o momento, então podia-se desenvolver a constelação, um diálogo, fazer uma pergunta, inclusive as perguntas, ele já disse muitas vezes, nem todas as perguntas merecem resposta. Essa curiosidade não vai levar a lugar nenhum, isso não é da sua conta, deixa com o cliente, porque às vezes as pessoas vinham com ar de curiosidade ou de desdém, ou querendo questionar a postura dele ou a condução dos processos. Então, dessa forma, ele era muito centrado. Nada nem ninguém o tirava do centramento, do equilíbrio dele. O que é uma maravilha, assim, pude aprender assim bem de perto o como é esse centramento. Hoje nós temos uma novidade, por volta das 8h15, 8h30, a gente já deve ter terminado o nosso conteúdo para a nossa aula. A gente vai fazer um intervalo de 15 minutos, a Tati vai parar a gravação a hora que a gente concluir a aula, e essa é a parte que vai para o YouTube e que não vai estar expondo ninguém, porque é o nosso estudo em grupo. A parte da constelação a gente não vai gravar, vai permanecer nessa mesma sala, com esse mesmo login, mesma senha. A gente vai fazer uma pausa de 15 minutos, tomar uma água, vai ao banheiro e retornamos. Para quem quiser participar, nós vamos fazer 2 constelações com bonecos e representantes, como foi naquele exemplo anterior. E nós então devemos terminar por volta de 9h30 ou 10 horas da noite, aproximadamente. Estão todos convidados e acho que podemos começar. Já temos 37 pessoas na sala e agora, muito boa noite novamente a todos vocês. Eu estou bem feliz de estar aqui compartilhando esses momentos com vocês. Espero em breve a gente poder ter encontros presenciais para a gente matar a saudade, poder sair de casa com segurança. Eu tenho falado com os donos do Espaço Arvoredo, que é um ambiente aberto, onde a gente vai ter a oportunidade de fazer constelação no meio do jardim, uma coisa que já era o meu desejo há bastante tempo, no meio da natureza, entre árvores, plantas, flores. E lá eles têm todo esse espaço amplo. A gente vai ter um grupo aí de 20 pessoas com distanciamento de 2 metros entre cada um, onde a gente vai poder fazer oficinas, constelações, meditações, o trabalho
prático, com segurança. Em breve eu dou mais notícias a respeito disso. E quem tiver interesse nos detalhes também pode perguntar para a Cida e ela vai distribuindo a informação entre vocês, de acordo? Podemos começar? As perguntas, por favor, coloquem no chat. Hoje a Caroline tem uma bela missão de nos apresentar esse trecho interessantíssimo. Carol, a gente vai passar o host para você poder fazer o compartilhamento da sua apresentação, tá? É aqui embaixo no Share Screen. Não sei se você já usou no Zoom, tá? Eu aperto? Posso apertar já? Ainda não. A Tati vai te passar o host. Só um minutinho. Vê se já está disponível aí para você. Já. Deu certo? Deu, a gente está começando. Ainda está preto, mas está começando a... Agora sim, estamos vendo a sua apresentação. Pode começar? Pode começar, e aí eu vou, quando for acrescentar alguma coisa, eu vou te pedindo a palavra, tá bom? Pode Tá bom. começar. Obrigada, Sofia. Então, o meu primeiro tópico é zumbido nos dois ouvidos. Carol, se você quiser apertar lá em cima tem uma televisãozinha com uma setinha à direita, aí o seu slide vai cobrir toda a tela, vai ficar bem bonitinho. Ou então aperta F5. Boa. Foi? Aperta a tecla F5. Isso, parabéns. Foi. Foi? Grata. Zumbido nos dois ouvidos. Então ele diz: pedi que viesse até aqui. Em primeiro lugar, quero lhe ajudar. E também me interessa saber se é tínutus que fala, Sofia? Tínutus? Eu acho mais fácil falar zumbido nos ouvidos. A outra a gente nem sabe a tradução, então zumbido nos ouvidos é mais simples. Se Então tá. você quiser falar de forma geral, não precisa ler cada uma das linhas, mas ir contando uma historinha, aí a gente vai passando por todos os exemplos. Tá bom. Então, eu vou dizer o que eu entendi, né? Então, aqui ele se põe disponível a ajudar primeiro, falando que ele tem interesse em saber se isso pode ser sistemicamente dentro do contexto. E aí o cliente diz: eu poderia imaginar. Então, ele põe o cliente a fazer a constelação, e no que eu entendi a harmonia entre ele e o cliente na ajuda, desde o começo. Porque no final, ele não entende muito bem o que aconteceu. E então ele diz para o cliente: como você está agora? E o cliente diz: eu estou livre. Então ele diz que ele não entendeu, mas se ele entendeu, tá tudo bem. Então, essa parte, assim, Bert é tão humilde que ele não... Quando ele viu o que foi que levou até a solução, ele é bem claro. Vocês não viram? Faltava a mãe. Aí as pessoas ficam assim, hã? Ele fala o que ele viu, e aqui ele falou, olha, não entendi nada. Bom, mas antes de falar da solução, que essa parte do não entendi nada era no final, eu achei legal aqui que você colocou o Bert interrompeu o cliente. Não quero ouvir nada, quero fazer. Então, ele não quer. Eu acho importante isso, porque aqui a gente está dando os primeiros passos com algumas pessoas que nunca viram constelação antes. O trabalho da constelação, ele é diferente dos trabalhos psicoterapêuticos tradicionais, onde o cliente fala bastante a respeito de si mesmo. Na constelação familiar, não. O cliente fala um mínimo do que se trata.
zumbido nos ouvidos, só. Dificuldade com o meu relacionamento com a mãe, só. Dificuldade com o chefe, só. Não interessa saber o que é que a pessoa conhece a respeito daquilo, porque isso são só justificativas mentais e memórias mentais. Na constelação, a gente vai em busca da causa raiz que está no subconsciente. Então, não há que se dizer nada, e ele já parte para fazer a constelação, e ao final, o Bert humildemente diz: eu não entendi nada. E o cliente diz: mas eu sim. Então, aquilo que o cliente entendeu, às vezes é na mente e ou no coração. Não importa muito, importa é que chegou até ele uma nova qualidade energética, um novo despertar, uma nova consciência. E às vezes é imediatamente, às vezes leva até 2 anos. Para cada situação e para cada cliente vai ser num formato diferente. Achei interessantíssimo esse exemplo, porque muitas pessoas têm dificuldades de comunicação. A comunicação acontece pela fala, acontece pelos ouvidos, pela visão, pelo tato, pela audição, pelos 5 sentidos. Qualquer uma dessas partes, desses 5 sentidos do nosso organismo que estiver com falhas na emissão ou na recepção das informações, esse indivíduo sofre com essa dificuldade. Então, inclusive, nesse experimento, também o zumbido nos ouvidos era uma questão sistêmica. E quantas crianças na sala de aula sofrem por não conseguir concluir seus estudos, aprender, e nós mesmos já tivemos experiências, né, de não conseguir concluir o TCC, de entregar o trabalho final, de apresentar em público, por N situações de fundo sistêmico. Grata, Carol. Grata, Sofia. Então, o próximo era o amor secreto. E aqui a pessoa fala que trata de consequências de abuso. Ele só pergunta se foi um homem e o cliente diz que sim. Dentro do contexto, o que eu entendi é que existia uma sintonia entre o que estava acontecendo. Uhum. Então, ele diz assim: agora as consequências foram anuladas. E ele diz: você sabe por quê? Porque o amor secreto pode ser mostrado. Na nossa sociedade é proibido mostrar isso. Quem consegue está livre. Então eu entendi que às vezes as pessoas também estão em sintonia com certos abusos, com certas coisas, que isso pode acontecer. E Uhum. quando isso é trazido verdadeiramente pela alma, a alma não esconde nada, por isso do amor secreto. É isso, Sofia? Isso mesmo. A gente sempre pensa no abuso, né? O abuso sexual, o abuso infantil, e como o homem sendo o agressor, a criança ou a mulher sendo a vítima, e isso é de fato perante a lei, e assim as crianças e mulheres são defendidas juridicamente. O que Bert traz à luz é que por detrás há um envolvimento sistêmico que leva aquela criança, aquela mulher, aquele homem para essas situações. E que há, muitas vezes, um amor secreto envolvendo essas pessoas. Quando é que as pessoas se veem libertas dessa condição, podendo voltar a respeitar o pai, que era o abusador, podendo respeitar e restaurar esses laços quando se encontra a causa raiz, o que levava para aquilo e o que envolvia aquelas pessoas. Então, pode-se restaurar a ordem, o pertencimento, reequilibrar o que antes estava desequilibrado.
E é uma grande surpresa, né? Porque nunca se pensou dessa forma. Era um contra o outro. A mulher que foi abusada contra o homem que foi o agressor, a vítima e o agressor. E quando sistemicamente, através da constelação, a gente pode ver que eles se uniram, se abraçaram, se aconchegaram, há um amor aqui. E agora eles podem seguir suas vidas, né? Libertos. Ai, Sofia, mas isso aconteceu quando a criança tinha 6 anos, ou 10 anos, ou 20 anos, e agora ela tem 40. Só que uma parte dessa mulher ficou com esse homem, uma parte desse homem ficou com essa mulher, e eles ficaram enganchados. Então, um tá querendo viver a sua vida aqui, e o outro querendo viver a sua vida aqui. Só que as consequências é que eles não estão totalmente aqui, nesse novo relacionamento, nessa nova família, nem tampouco o agressor está totalmente vivendo a sua vida. Eles estão emaranhados ainda. E agora não mais. As consequências foram anuladas. Posso seguir? Por favor. Então, próximo é o autismo. Eu gostaria de trabalhar com esse homem que está sentado. Ele diz que outra vez ele gostaria de ajudar. E esse autista, então, tinha 4 tutores. Então, foi feita a constelação e o que me chamou a atenção foi esse momento onde vem a luz e ele diz: a alma que atua aqui abrange todos e é comum a todos. Por isso, os representantes puderam sentir como as pessoas reais que estavam representando. Nesta alma, nada foi esquecido. Tudo está presente. A verdade veio à luz, porque nós nos deixamos levar totalmente pelos movimentos desta alma. A teoria alguma teria nos conduzido até ali. Através dos movimentos da alma, pudemos ver onde está a solução, na reconciliação entre o assassino e a vítima. Quer falar alguma coisa, Sofia? Posso continuar? Isso mesmo, pode continuar. A reconciliação entre agressor e vítima. Os representantes entraram e o caminho para lá, de uma forma especial. A alma os conduziu. Essa parte, eu queria dizer para você que é o que eu te escrevi. Quando eu morava no Brasil, eu trabalhei como professora de autista. Então, quando me veio esse tópico, me tocou muito. E aí, então, quando ele trabalha com esse autista, ele diz que ele tem as estereotipias, né, que todo autista tem, de ficar olhando para as mãos, e ele fala que ele está vendo sangue, que ele está vendo algum excluído, alguma coisa. E aí ele diz, pelo que eu entendi, que essas pessoas que estavam ajudando esse autista, os tutores, eles estavam em perfeita sintonia ali com o momento. E ele diz que isso que eles tinham vivido iria continuar atuando em sua alma. O cuidado de vocês vai ajudá-lo. Então, eu achei muito interessante essa parte, Sofia, porque eu trabalhei com um autista e é muito grande, eu acho, que a ajuda, né? Muito com esse livro, então aí você vê mais ainda. Então ele disse que eles iam continuar ajudando, que aquilo ia continuar atuando. E aí também ele diz, chega perto do autista, né? E ele então puxa sua mão direita e olha novamente com a mão aberta. E ele junta as 2 mãos.
e isso foi o final deste trabalho. Então foi assim que ele finalizou, conseguindo estar perto do autista, que isso é uma coisa difícil, né? Para quem já trabalhou com autista sabe. E embaixo eu também coloquei que os tutores disseram que no final eles nunca tinham visto ele sendo tocado por alguém, que é uma coisa bem interessante. Já mostrou melhoria, né, gente? A gente quer um resultado que, normalmente, né, o cliente vem assim com uma coisa na mente, que a cura é a pessoa voltar a ter uma vida normal, totalmente normal, sentado, sem ficar com cacuetes com o rosto e com as mãos, poder voltar a gerir a sua vida. Mas para o destino daquela pessoa, está em harmonia com esses tutores, ter um pouco mais de tranquilidade dentro daquele ser que visivelmente não tinha paz dentro dele, de tantos movimentos, não podia ficar sentado, não podia ser tocado. E ali a pessoa já se deixou abraçar, a Bert tocou o coração dele com a mão, pôs as mãos dele em cima das mãos do cliente, o cliente se deixa tocar, já é uma baita melhoria. Então, podemos chamar de cura, né? E aos pedacinhos e aos passo a passo vai ampliando essa cura. Então, é em conformidade com aquilo que é possível para o momento presente e a melhoria pode ser vista com olhos, né? Com olhos para um olhar atento. Agora, se o cliente quer só aquela solução que ele enfiou na cabeça, que é a solução, ele vai se frustrar, porque ele não vai receber como um presente. Nossa, como os tutores fizeram, eles receberam como um presente. Nossa, pôde até ficar quieto durante todo o trabalho, não fugiu e deixou ser tocado. Que maravilha! Já é algo a mais de paz. E nesse dia que eu estava estudando esse trecho, eu fui andar com a cachorra na praça e tinha um rapaz com muita dificuldade de dominar o corpo dele. Engraçado isso. O corpo direito dele, a mão e o pé, tinham movimentos totalmente involuntários e diferentes do corpo do lado esquerdo. Visivelmente, eu não sei, ele tinha dificuldade para andar e também para sossegar a parte do lado direito do corpo. Então, ele pegava o braço esquerdo e segurava o braço direito, a perna esquerda punha por cima e cruzava a perna direita, visivelmente querendo dominar. Eu não sei se ele era autista, mas eu pude observar na prática essa sincronicidade que você falou, Carol. Esse texto vir tão sob medida. Para mim, aquele exemplo na praça, enquanto eu passeava a cachorra, veio sob medida para mim. Falei, nossa, essa pessoa também, como aquele exemplo do autista, sofre lá dentro. Não tem sossego, ele não consegue, e ele estava sozinho, ele não consegue se socializar ou fica num núcleo pequeno de amigos e colegas que conseguem conviver. A gente também pode observar nas pessoas com dependência química a impaciência e aquele movimento o tempo inteiro se movimentando, o tempo inteiro se movimentando e às vezes falando por 2, 3 pessoas. Falta sossego dentro daquela pessoa. Com o mergulhar para dentro do trabalho da constelação e os inúmeros cursos e formações, vocês vão poder perceber quanta coisa se acalma dentro de você. Caras e bocas que talvez você fizesse sempre que estava contrariado, agora vai deixando, seu corpo vai se acalmando. Isso é cura, né? Sem dúvida. Eu queria falar uma coisinha assim, né? Eu acho que com esse olhar, o ajudante recebe também uma força muito grande. Foi isso que eu senti nesse processo do Bert com esse homem autista. Eu senti entregue uma força também para quem está ajudando. Exatamente. O distúrbio de multipersonalidade. Então aqui ele fala, começa, minha cliente tem muitas personalidades. Frequentemente causa ferimentos a si mesma.
Fiz uma constelação, mas não deu nem nada. No final da constelação, olhou para mim e disse: aí está sentada o diabo. Então ele diz: escolha um representante para a cliente e deixe que ela mesma se posicione. A representante da cliente inclina-se para trás até quase cair. Quando se ajoelhando ao fazer isso, Bert escolhe uma outra representante e coloca do lado da cliente. Ele diz para ela imitar o movimento da cliente. A terceira mulher afasta-se cada vez mais, até que fica ao lado da representante. Ambos se olham para a segunda mulher que está no chão. Então ele diz: coloca a representante ainda mais atrás, e a terceira mulher fica sozinha com a que está deitada no chão. Quando a representante da cliente se afastar mais ainda, quando ela se afastou mais ainda, Bert apoia-se e movimenta e a conduz ainda mais para um passo à frente. Aqui, Sofia, eu queria dizer que foram em dois capítulos, dois negocinhos que eu vi que ele movimenta o cliente. Então, ele interfere com o movimento que ele faz para frente. Então, é aquilo que eu disse. Eu sinto isso muito prático para quem quer ser um constelador, de saber a hora de ajudar, de realmente fazer alguma coisa. E, então, aqui ele fez esse movimento com a cliente, pergunta se ela se sente bem, e aí ele diz: isto está claro, é muito comovente para mim, obrigado. Então, ele disse que ela tinha esse distúrbio de ter várias personalidades, foi o que eu entendi. Exato. Então, no final, ele diz: agradeço a todos vocês, para o grupo nunca havia feito algo assim. Deixar imitar os movimentos paralelamente, mas pudemos ver que o cliente precisava representar uma outra pessoa. É isso? Isso mesmo. Uma outra forma de ajuda. De novo, eu pus esses sejam bem-vindos a esse curso de treinamento que ele fala no livro, talvez porque eu também me senti algumas vezes quando eu estava lendo o livro, sendo motivada a ser mais adulta, não sentir-se tanto com as coisas que ele fala, a maneira com que ele posiciona, de ser criança, assim. Então, eu vi que nesse momento eu quis colocar que ele estava muito disposto e ele fala: bem-vindos ao curso de treinamento. Esse curso significa para nós exercitar aquilo que é importante para os trabalhos da constelação. O que fazemos aqui, sobretudo, é um treinamento da percepção. Quando nos reconhecemos, percebemos apenas uma coisa. É importante isso, é trazido à luz. Com isso, começa um movimento da alma, que se direciona à união daquilo que estava separado até então. Tão logo esse movimento se mostra e interrompo, porque deveria me intrometer aí. Quando a alma assume o comando, o ajudante torna-se superfluxo. Esta é uma outra forma de ajuda. Nós não procuramos, portanto, uma solução. Nós procuramos o movimento decisivo. Quando este começa, podemos deixar o cliente entregar-se à alma, sem receio. Então, começará a ver o resultado.
Ótimo. O trabalho é de percepção. Então, que nem você falou, foi simples, né? Bem prático o que ele fez no exemplo anterior, e agora ele se retira, e agora ele faz um movimento com o cliente. Mas, na verdade, é bem prático quando a gente está lendo o livro, quando a gente está conduzindo a constelação, quando a gente está envolvido na situação. A gente precisa redobrar o treinamento de percepção. Isso é meu, isso é do outro, isso está certo, está errado, isso é uma forma adequada de ajudar ou não. Então, é muito um estado de presença, porque a hora que começou o movimento decisivo é a hora de terminar. Então, é importante saber a hora de entrar, de sair, de continuar. Para isso precisa estar nessa percepção. Ao final a gente vai ler as perguntas, tá, gente? Continua? Sim, por favor. A gente tem mais 15 minutinhos, tá? Então, se puder ser um pouquinho mais rápido nas próximas Eu estou transparências. feliz por estar doente, pode deixar. Esse é eu estou feliz por estar doente. Aqui trata-se de uma cliente que tem problema nos músculos. E aqui ele fala que o ajudante, ele não está em sintonia com isso. Então, ele diz assim: se você tiver esta postura, quando ela vier, quem tem pena, quem está ajudando tem pena. E então ele diz: se você tem pena, você não vai conseguir ajudar. Aquele que se liberta disso faz uma reverência. Então, quando você se liberta da pena, você faz uma reverência. E sente a força da sua própria alma e também da alma do cliente. Então, isso pode ajudar essa cliente, quando você não tem pena. A expiação. A expiação é uma tentativa de alívio pessoal. Ele diz que quem expia paga-se por algo ou por uma culpa. Então, ele diz que ela tem a força de ir ou não ir. Se ela for e olhar, algo entra em movimento. Então, ele diz que é um movimento. Se ficar imóvel, precisa parar. Então, tudo adquire a seriedade que merece. O amor maior. Aqui ele fala da transferência do terapeuta com o ajudado. Então, ele diz que a gente tem que ser grande para poder ajudar, tem que se pôr no adulto para poder ajudar, senão a gente não consegue ajudar. Aqui ele fala do respeito. Ainda gostaria de dizer algo dentro deste contexto. Eu me contenho porque respeito o campo. Quando alguém vem até a mim e faz uma pergunta, ele diz que sente o que faz isso com a alma dele. Então, às vezes, ele não responde, porque ele está sendo cuidadoso com ele mesmo, assim, ele diz que ele precisa disso. E aí eu achei essa frase que tem muito a ver com o que ele quis dizer a respeito do respeito. Porque o amor e a alegria são tranquilos quanto o respeito. Aqui a culpa. Trata-se de uma mulher de 30 anos que tem conflitos religiosos e tem pesadelos e tudo. E aqui, como a gente viu, ele chama um homem e põe para ser Jesus, que a gente viu que ele às vezes trazia Jesus. Ele diz que às vezes o cliente precisa que você fixa algo no lugar. E aqui então ele conduz a situação fixando
trazendo Jesus e dizendo: eu prego você na cruz. Achei bem forte isso, Sofia. E então essa é a culpa. Aqui o outro modo de constelar, que eu tenho uma pergunta com relação ao método com o qual você trabalha agora. Então ele explica um pouquinho que no decorrer do tempo ficou claro que os representantes percebem algo imediatamente. Nós podemos confiar nessa percepção quando os representantes estão centrados. Ele diz que ninguém consegue brincar com isso. Então não importa com quem você começa, só precisa o cliente e bem próximo a ele. Você não olha para o sistema, senão para a energia que mostra. Então você pode colocar o representante onde quiser. Ele diz também: eu raramente começo com mais de 2 pessoas. Quando o movimento, deixa eu só pegar, eu concordo, ele diz, se tiver centrado, também faz direito. Se tiver resistência e medos, então pego um outro representante. Nele você vê o que sucede com esta pessoa. Qual deve ser o próximo passo? É suficiente quando vemos esse movimento aqui. Deve ser acrescentado e que isso a minha coisa está atrapalhando aqui bem o que eu estou lendo. Peraí, Sofia. Então, aqui. Quando o movimento... Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Essa parte é o que eu disse. Eu acho que tem horas que o livro me põe a ver uma coisa muito Técnica. fina, sabe? Muito específica para quem está atuando no campo de constelação. É verdade. Então, aqui é isso, ele está mostrando esse outro modo de constelar, como que ele faz e tudo. Exato. No início, até complementando o que a gente já viu da outra constelação, que ele movimentou o representante, e aqui ele fala de um novo modo de constelar. Então, existem vários, ao longo desses 40 anos, a constelação se desenvolveu, existem vários modos de constelar, existem vários nomes às constelações, e ele sempre usou aquele que ele achou mais conveniente, de acordo com a necessidade. No início, ele fazia alguns, mas poucos movimentos, uma intervenção ou outra. Já no final, nas chamadas novas constelações familiares, ele não fazia nenhum movimento e colocava pouquíssimos representantes. 1, 2, 3 no máximo. E ali toda a constelação se desenvolvia. Então, existem várias metodologias e ele sempre foi acompanhando o desenvolvimento da própria constelação conforme ela se apresentava, ele também caminhou junto com ela. Para isso, muita percepção, muita presença, nenhuma intenção. Aqui o Câncer, que é uma mulher de 39 anos. E aqui entende claramente que o ajudante, ele não estava em sintonia com esse destino difícil dela. Então, ajudar enquanto ele não tivesse em sintonia. Então, ele diz, muitas vezes não queremos olhar para isso. Então, nos dirigimos para algo diferente, para o pai ou para a mãe. E tudo o mais possível. A questão é se você está preparado para ver o câncer, isso seria para ela uma ajuda. Então, ele disse isso. A morte,
Quero dizer algo sobre a morte. A morte completa. Um pensamento bonito. Tudo que rejeitamos apodera-se de nós. Tudo que respeitamos deixa-nos livre. Se ela perceber que você está bem, próximo à sua realidade, isso pode atuar para o bem. Não importa o que ainda vai acontecer. E que é difícil, né? A gente tem uma certa dificuldade ainda de concordar com a morte, de concordar com os ciclos naturais, o envelhecimento, a perda da visão, né? A gente tem apego, dificuldade dessa concordância total. A gente pinta o cabelo porque não concorda com os cabelos brancos. Uma coisa bem simples. Então, imagina a morte, né? Eu vejo mesmo como um grau de desenvolvimento, e que ele já estava assim, ó, há muito tempo nessa compreensão, tanto que no ano passado, quando ele fez a passagem dele, ele ficou mais ou menos uns 2 meses acamado, foi uma anestesia, ele quebrou o fêmur, aí ele teve que ser cirurgiado, a anestesia não pegou. Eu acho curioso uma anestesia não pegar numa pessoa tão desperta como ele. Então, eu acredito, eu particularmente acredito que, inclusive celularmente, conforme a gente vai se desenvolvendo pessoal e espiritualmente, também mudanças genéticas a nível celular vão modificando. Tanto isso é verdade que com o câncer muitas vezes já aconteceu as pessoas serem consteladas e o desenvolvimento do câncer ele é interrompido, a pessoa deixa de estar doente, outras gerações futuras também não desenvolvem a doença, então houve uma mudança genética, fato. No caso dele, eu suponho que algo também tenha acontecido nessa natureza. A pessoa está muito atenta, muito atenta, muito atenta, medita há muitos anos, está num estado de presença, desperto, acordado. Aí vem um medicamento externo, anestesia para adormecê-lo e não funciona. Então, eles tiveram que dar mais uma injeção e aí a dose foi demais. Ele ficou mais ou menos uns 60 dias para ir se desconectando completamente e dia 19/9/2019, então ele faz a passagem. E a mensagem que ele deixa para nós é que com o fim começa. Ele tem a compreensão total de que é um ciclo natural. Eu vejo a bola do yin e do yang, onde está acabando a partezinha branca, começa a parte preta, onde está acabando a preta, está começando a branca, e uma bolinha branca dentro do preto, uma bolinha preta dentro do branco, simbolizando um está contido dentro do outro. Então, não é porque nós não vemos mais a pessoa que morreu que ela deixou de existir, mas está em outra dimensão, se preparando, dando continuidade ao seu desenvolvimento para depois retornar ainda. Mas isso tudo é um pouco teórico ainda. Se a gente for se analisar bem, se observar bem, recentemente a gente está vivendo isso com a pandemia, né? Será que eu vou na rua? Será que eu não vou na rua? Vou no mercado? Posso morrer se eu for no almoço de domingo com a família? Então, a gente está se deparando com essa realidade. E o quanto de fato a gente concorda com a morte? Quanto menos medo a gente tem de morrer. Se você nesses 5 meses tem se experienciado com muito medo da morte, ainda não está com tanta compreensão de que isso é só uma parte do todo. Carol? Muito obrigada, Sofia, por essa oportunidade. Queria agradecer todo mundo. Queria agradecer a minha irmã, Andréia, por ela ter me dado essa ajuda tão certa, de eu ter conhecido vocês nesse momento da minha vida. Muito obrigada. Grata pela colaboração, muito bonita a sua apresentação. Adoro essa frase de Bert, é do livro Simetria Oculta do Amor. Quando as pessoas recebem e reverenciam o dom e o doador, erguem bem alto o presente até que
brilhe. E embora esse presente passe por meio delas, aqueles que seguem o doador continua banhado em sua luz. Uau! É para você, Sofia, pela luz que você está dando na minha vida. Obrigada. Tô longe Gratidão. ainda, tô longe. Eu tô assim, é, longe, mas mais um passo, eu chego lá. Exatamente, um passo de cada vez. Tá mais perto agora do que Sim, antes. Gratidão, Carol. Tati, temos perguntas no chat? Temos perguntas no chat. E temos perguntas na Tatiana também, mas eu vou começar com as do chat. Tá bom. Deixa eu ver. Ah, não, calma. Lá no início, a Mara trouxe. Sofia, uma cliente que se separou há 5 anos, não consegue terminar o casamento. Uma união com agressão e um filho de 10 anos que assiste tudo. A cliente não aguenta mais e não consegue ir embora. Como é que nessa situação a gente, né, esse casal pode terminar o relacionamento? Eu acho que primeiro as pessoas têm que casar de verdade, sabe? Algumas vezes as pessoas estão há 16 anos, eu não sei exatamente, né? Cada um está numa situação diferente. Esse casal em específico, eu não sei qual é a situação deles, mas eu já fui procurada por alguns casais que estão há longo tempo vivendo juntos, 10, 12, 16 anos, e não conseguem se separar. Mas eles estão vivendo juntos sem efetivamente terem se casado, se unido. Então, é como se o movimento não se completasse nem na chegada, e aí eles ficam batendo cabeça, tentando se separar e também não conseguem se separar e seguir suas vidas, cada um seguir na direção que deseja para continuar o seu desenvolvimento, porque é muito possível que um esteja num movimento bem acelerado numa direção e o outro em outra direção, e as suas almas queiram se desenvolver em direções diferentes. Mas precisa retornar primeiro, precisa se concluir esse casal. Às vezes eles têm filhos, como é o caso, né? E as mágoas podem ter se avolumado, envolvido essa criança no conflito. Precisamos separar as coisas. Criança é criança, criança não se relaciona no relacionamento de casal. Quem está na relação do casal é o papai, é a mamãe. Então, ir separando as coisas para não envolver todo mundo, porque na hora da dor e da vingança, eu pego, então o filho é meu e eu vou jogar o filho contra ele. E ele pensa algo parecido, esse filho é meu, eu vou usar, como eu sei que é o ponto fraco dela, eu vou usar contra ela. Reconhecer esse caminho de volta, de restaurar o respeito, algumas vezes se casando de fato, para depois poder separar e ir embora. Com ou sem o casamento, restaurar o respeito é imprescindível, pois esse casal não deseja mais viver maritalmente. Talvez, porque uma coisa é o que a gente fala aqui, e uma coisa é que o coração quer no fundo da sua alma. A verdade verdadeira não está na mente, não está nas atitudes. As pessoas podem se bater, parar na delegacia da mulher e voltar. Tá ótimo, esse casamento tem vida longa. Não está harmonioso, mas esse casamento tem grandes probabilidades de perdurar, porque eles estão trocando. Quem troca quer permanecer junto. Sejam coisas, carícias positivas. Eu dou uma flor, ele me dá um chocolate. Carícias positivas. Eu faço um carinho, recebo outro carinho. Carícias positivas.
Homem e mulher que vivem se batendo. Ah, eu vou pôr mais um processo contra ele, eu vou agora denunciar a Lei Maria da Penha e vice-versa, porque serve para o homem e para a mulher. Esse casal quer continuar trocando carícias negativas nesse caso. Talvez eles não tenham clareza, discernimento, mas esse é um relacionamento que não há harmonia. Sem harmonia, o papai não vive bem, a mamãe não vive bem e a criança também não vive bem. Então, um casamento, uma união, um convívio harmonioso necessita de restauração do respeito. Então, em respeito ao que vivemos até aqui, eu vejo que você é um homem dedicado e ele pode dizer que você é uma mulher dedicada. Nós estamos nos separando, porém, você não deixa de ser pai dele, ela não deixa de ser mãe dele. São duas coisas totalmente diferentes. O relacionamento do casal não vai bem e talvez eles queiram ir embora. Talvez eles não queiram ir embora. Há que se respeitar. Nós vimos hoje no exemplo que uma das clientes do Bert estava feliz por estar doente. Nem todos querem a cura. Algumas pessoas procuram o terapeuta só para confirmar que o relacionamento vai mal. Assim também, alguns buscam o médico só para confirmar que estão doentes. Isso não significa que eles vão tomar os medicamentos. Isso não significa que o casal queira se separar. Então, há que se observar exatamente o que vai no fundo do coração de todos os envolvidos, principalmente do papai e da mamãe, porque a criança não se relaciona maritalmente, então é necessário deixá-la no lugar dela e não envolvê-la nas situações do casal. Enquanto isso, o casal define que relação deseja ter, observa-se. Ah, eu também sou corresponsável porque eu fiz isso, então eu tive esta reação. Ninguém é só vítima e só agressor. Num casal que vai parar na delegacia da mulher, um bate, outro apanha, e rapidamente eles trocam de papel. Quem apanhou passa a bater e vice-versa. Vítima e agressor mudam de papel, é um jogo que se joga junto, onde não há respeito, e isso faz com que rapidamente eles voltem e se vinguem. Então, como se vai embora de uma relação? Verifica se está querendo mesmo ir embora, se quer perpetuar a dor e o sofrimento, porque como nós vimos no livro A Cura, graças a Deus, Bert falou com todas as letras, eu destaquei, fizemos um slide para isso. Com a ajuda do próprio indivíduo, o facilitador, o constelador, o terapeuta pode auxiliar na busca da solução. Agora, quem tem que estar querendo de verdade, verdadeira, no fundo do coração, é o casal. Quero ou não quero. Quero viver melhor. Ah, eu tô querendo repetir tudo que a mamãe fez com o papai, que a vovó fez, também você pode. É só continuar seguindo como sempre foi. Vocês estarão colhendo os mesmos frutos. Não tem como a gente querer comer, apreciar um resultado diferente, ter um relacionamento harmonioso, se a gente continua colocando as mesmas informações nessa relação. Você não presta, desvalorização, desrespeito, abusos com violência, violência verbal, violência física, de toda a ordem. Então,
a gente sai de uma relação assim, como em todas as outras relações, restaurando o respeito, a dignidade das partes, inclusive porque o filho vai sofrer as consequências. O filho, ele é a soma das células da mamãe com as células do papai, e ele está ali no meio da discussão, sofrendo com isso. Então, quando os pais estão numa posição de adultos, que é o que faz esse livro, todas as 9 aulas vão chamar a nossa autorresponsabilidade para que nós nos fiquemos no adulto. Se o papai está no adulto, ele diz: eu estou indo embora da mamãe, o relacionamento de casal acabou, mas eu continuo sendo seu pai, eu exerço o papel de pai e eu permito que você ame a mamãe. E a mamãe é a mesma coisa. Eu fico com a sua guarda, pode ser uma guarda compartilhada, pode ser uma guarda com o papai ou com a mamãe. Eu estou me separando do seu pai, eu estou me separando do meu marido. O seu pai é uma outra pessoa, só você conhece esse papai. Eu continuo sendo sua mãe, mesmo que você vá morar com seu papai. E você pode continuar amando o seu papai, porque ele não vai deixar de ser o seu papai. Então, isso restaura, aquece o coraçãozinho das crianças e faz com que elas possam amar o papai, amar a mamãe e se sentirem bem, mesmo que o casal se separe, mesmo que hajam dificuldades financeiras, porque é mais difícil cuidar de 2 casas do que de uma só, mas que ambos, pai e mãe, possam exercer o papel de pai, o papel de mãe, porque quem se separou foi o marido e a mulher. Esse casal, perante a lei brasileira, ele continua sendo um casal. Tecnicamente tem um nome. A Cláudia Gava, se puder me ajudar, eu acho que é relação parental. Não deixa de ser pai e não deixa de ser mãe. Mas muitas vezes, quando acaba o casamento, o casal se agride tanto que um dos pares deixa de exercer a sua função de mãe, a sua função de pai. É relação parental que chama? Filial. Essa não se extingue. Não se extingue nunca. Mas o casal que está se separando, via de regra, adora que extingue. Eles buscam advogados para nutrirem esses sentimentos em conjunto e defendê-los em conjunto. Né? Seria um aliado para estar comigo, para dizer que aquele ex-marido ou ex-mulher são horríveis. São horríveis, estão errados, né? Boa essa pergunta, grata, Cláudia. Mara, obrigada pela pergunta, achei bem legal, deu para explanar bastante. Tati, se tiver uma pergunta curtinha para a gente finalizar. Na verdade, tem mais 3. Quer colocar a sua? Eu acho que essas vão demandar um pouquinho mais de tempo, são da Leia. Leia. Recorta essas perguntas que eu vou fazer um post pro Instagram. Leia, eu respondo para você no Insta, tá bom? E para todos vocês também. Ah, meu Deus! Não? Amiga, me manda pelo WhatsApp, porque eu não uso Instagram. Tá bom? Combinado. A gente posta e eu te mando pelo WhatsApp também. Tá bom. Eu queria fazer uma bem curtinha, juro. Porque a Carol trouxe isso de ser um livro mais para terapeutas, mas às vezes quando eu estou lendo, e aí eu fico tentando aplicar em mim mesma a constelação que ele está aplicando nos outros, entendeu? E tem uma fala dele que ele fala que a gente às vezes não precisa compreender qual é a emoção final, que quando ele está falando sobre a energia assassina, que ele coloca Jesus e que aparece uma energia assassina. E eu não sei para quem que é aquela energia assassina e a gente
não dá para entender pela constelação. E ele fala, não precisa chegar, precisa saber que existe uma energia assassina. E aí eu fiquei mal, porque eu falei, gente, tem hora que eu não faço a menor ideia de onde vem meus sentimentos. Eu não acho, tipo assim, não, quando eu era criança aconteceu, não sei. Só sei que existe, por exemplo, um demônio no meu corpo. Eu falo, gente, de onde veio esse demônio, essa raiva que existe aqui? Não sei. Ele fala que não precisa, que basta você saber e dar luz para essa força, ou para essa negatividade, ou para esse... E aí eu fiquei meio angustiada com isso. É isso mesmo, Sô? É isso mesmo, Tati. Tem gente querendo agarrar a constelação no começo, tem gente querendo agarrar a constelação no final, tem gente querendo agarrar a metade dela. É impossível agarrar a essas energias, elas estão presentes, elas se apresentam conforme o merecimento de cada um dos envolvidos no sistema familiar. Então, também aqueles que acham que vão manipular o constelador ou que vão determinar quem vai aparecer no campo e do que se trata, estão muito enganados, não é possível. Eu tenho uma imagem assim que sempre que surge esse assunto me vem à mente. A história, estamos todos num barco e lá na frente olhamos todos para a mesma direção, então tá azulzinho a água e tá azulzinho o céu e a gente contempla. Assim é a constelação, esse contemplar. E de repente emerge do oceano um golfinho. E quem foi pegar a máquina fotográfica perdeu o golfinho e perdeu a foto, porque não estava presente para ver aquele espetáculo. E logo em seguida ele vai, aquele golfinho desaparece, e talvez surja um outro golfinho, mas nunca vai ser o mesmo golfinho ou o mesmo mar, porque ele vai pular numa outra onda, num outro lugar e vão reverberar coisas dali totalmente diferentes das anteriores. Então, não se pode agarrar. O constelador que se deixa agarrar, porque as iscas são inúmeras, vocês não fazem ideia de quantas iscas são lançadas para que o constelador seja agarrado, para que as coisas sejam conduzidas a contento, para agradar o cliente. Não é um trabalho que vai ter força se o constelador se deixa agarrar. Se o cliente quer prender aquilo, aquilo não flui, não é possível. Então, aquele golfinho que trouxe um presente, mergulha e deixamos que ele vá. E ficamos com aquele sentimento, sabor, que delícia, que pleno, como é bela. Não posso levar o golfinho para casa, não dá para explicar para quem não viu como era. Assim é a constelação, não se pode agarrar antes, nem depois, nem durante, mas podemos apreciar essa beleza. Nossa, era um amor secreto que havia entre a moça abusada sexualmente e o seu agressor, como nós vimos hoje. Tinha um amor ali de fundo. Que presente! Esse é o golfinho pulando. E nós temos uma certa dificuldade, de uma maneira geral, de abrir mão do controle. Então, deixar ir. Um exemplo clássico é o tratamento que damos ao relacionamento com o dinheiro. Queremos acumulá-lo e agarrá-lo. Ele é por energia, ele nem fica com você em casa, ele fica no banco. Você passa cheque, você passa cartão eletrônico, você pega algumas notas do montante todo que você tem, mas na maior parte das vezes ele é virtual. E você quer prendê-lo. Quanto mais você prende, mais ele escorrega pelas mãos. Imagina você prendendo a energia, o que ela faz? Escorrega. Assim é o dinheiro, assim é a constelação, assim são as coisas mais impressionantes da nossa vida. Ser mãe, se apaixonar. Você não decidiu, vai ser aquele dia, naquela hora.
Você foi presenteado com um parceiro, você foi presenteada com uma parceira, você foi presenteada com uma gravidez. Ainda que agora seja possível, com toda a tecnologia, brincar de Deus. E aí tem as consequências disso. Não vou me alongar, mas Bert chama de brincar de Deus a concepção artificial. Então, Tati, é esse centramento absoluto. Tem várias coisas dentro da sua pergunta. Primeira coisa é trazer à luz aquilo que se passa. Então, Bert fala, na aula passada, o garoto é homossexual e ele não pode formar uma família. Ponto. E aí ele diz, a diferença entre eu e você, falando para o terapeuta, é que eu falo aquilo que eu vejo e você não teve coragem. Então ele traz à luz exatamente aquilo que ele está vendo. Se você traz à luz aquilo que você está vendo sobre você mesma, você também tem o poder de dissociar, fazer com que aquela coisa deixe de te dominar. Por exemplo, quando a gente está na criança e a gente está muito birrento, a gente não está vendo que a gente está birrendo ou com raiva, o demônio está no corpo e a raiva está lá se debatendo. Você está estragando todas as suas relações ao seu redor por causa de um momento de fúria. Você brigou com a mãe, com o marido, com o gato, com o cachorro, com o vizinho, com o papagaio, com o porteiro. Estragou tudo ao seu redor. Se agora, numa postura mais madura, você está vendo que a ira está se instalando, você está com muita raiva, mas não estragou o seu entorno, parabéns, vitória para você. Você já está mais presente, mais se observando, sem estar descontando aquilo tudo em cima do outro. Então, é trazer a luz entra pela ferida. Então, dói mesmo. E é por essa brecha da ferida que a luz pode penetrar, e é por aqui, quando a gente coloca mais luz, que a sombra diminui de tamanho, e você pode, quando a luz diminui, a sombra diminui de tamanho, significa que você está se libertando, se liberando daquele emaranhado. É isso que leva para a cura. Então, quanto mais autoobservação, quanto mais entendimento sobre mim mesma, por que eu ainda reajo assim, a quem é que eu estou sendo leal, por que eu continuo nesse comportamento, que eu não estou colhendo bons frutos, seja em relação a uma pessoa, um sentimento, uma coisa, um acontecimento, por que eu ainda preciso ficar na vítima. Alguém me procurou essa semana e disse: depois de muitos argumentos, mas eu sofri abuso sexual. Então, esse é o principal ponto. Tratar esse abuso, essa dor que ainda dói. Ressignificar verdadeiramente até poder se libertar da raiva, da dor do abuso, foi um desrespeito. Então, isso vai restaurando a gente na alma, pedacinho por pedacinho. Isso é uma alegria, é uma felicidade. Aos pouquinhos, como a Carol falou agora, a gente vai dando os passinhos. Quando a gente viu, já caminhou quilômetros e a gente agora está bem mais feliz do que a gente era 10 anos atrás, porque já tem mais autoconhecimento, já está se desvencilhando dos emaranhados. E todas as técnicas são bem-vindas, gente. Desde das práticas espirituais, em casa espírita, em outros ambientes religiosos. Sempre a gente está interagindo com as pessoas, aprendendo muito. Todas as técnicas de autoconhecimento também. E a constelação, que eu tenho vivenciado na minha vida, assim, milagres acontecendo. Então, eu acredito que para vocês também, em alguma situação, ou se não viveram ainda esse milagre, acredito que se deixarem admirar o mar azul, o céu, e talvez se deixarem surpreender por um golfinho, os golfinhos aparecerão.
O mesmo sol que me aquece, aquece a todos vocês. O mesmo sol que aqueceu o Bert, tanto quanto ele foi merecedor de tudo isso, também nós somos. Depende se a gente está disposto a pagar o preço. Não se deixar fisgar, não ter medo, não ter intenções, e abrindo cada vez mais mão do controle, cada vez mais mão do apego, percebendo esses ciclos de dia e noite, de vida e morte, concordando com eles. Ai, ainda me falta um pouco. Como eu trabalho sobre isso? Ao trabalhar sobre isso, a gente vai tendo resultados mágicos, de verdade, na nossa vida, maravilhosos. Eu não quero abrir para vocês falarem as experiências mágicas que já tiveram, para a gente não quebrar essa sintonia que a gente conquistou até aqui. Mas eu vou pedir para a Tati deixar de fazer a gravação. A gente vai fazer um intervalinho, pode ser 10 minutos, e 8h36 retornamos. De acordo? Daqui a 10 minutos voltamos então e vamos para as constelações. Até